Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Só temos duas alunas na classe. Cadê o resto do povo? Bom dia, professor. Bom dia. Cadê os colegas? Será que ninguém viu lá no Siga A, que eu lancei o link? Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui. Temos só 20, pouquinho. De fato, são poucos, né? Apenas 20. De toda forma, nós iniciaremos a nossa primeira aula, que é uma aula mais de apresentação, uma aula onde eu vou passar as diretrizes, e essa aula vai ficar gravada. De toda forma, eu teria que gravar para deixar no SIGA. Então, eu vou fazer a apresentação, seguir o cronograma da manhã, e vai ficar disponibilizada lá no SIGA, tá bom? Então, as colegas que estiverem aí presentes, por favor, repassem aos colegas da turma, né, para que eles entrem, vejam e assistam a aula, peguem a matéria e também as informações que eu vou passar que são bem importantes, tá? Eu acho que eu não tive aula com vocês ainda, né? Eu sou o professor Luiz Adriano, sou filho da casa, aí de Diamantino, leciono na universidade há 4 anos, na Unemate. Minha área de atuação mais frequente é direito civil, né, mas juridicamente eu atuo em quase todas as áreas no direito. Tenho um escritório aqui em Helenápolis, onde nós trabalhamos em 5 pessoas, somos 4 advogados e um assessor, e a gente faz nos diversos ramos, né? Então, isso me alegra porque me leva a aceitar os desafios de abordar as matérias diferentes, né? Na Unemate, eu já passei por muitas disciplinas distintas, né? Desde o direito civil, que é a minha base, que é a minha matéria de especialização. Hoje eu faço mestrado em direito empresarial, que eu também leciono na Unemate, mas já passei por tributário, por previdenciário, por um longo período, constitucional, enfim, várias matérias diferentes, né? Muitas matérias diferentes. Conciliação, mediação, enfim. E isso é bom, né? Eu gosto muito dessa forma de trabalhar. Tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, vou compartilhar um PowerPoint aqui, que são as apresentações das nossas regras primárias, tá? Aquilo que vai reger a nossa disciplina de direito de mediação e arbitragem, né? Todos os sábados de manhã, nós teremos 1 hora de aula síncrona e 3 horas de aula assíncrona. A aula assíncrona é matéria que eu encaminho, vídeo que eu gravo, algum artigo, alguma coisa que seja interessante e proveitoso para a nossa aula, tá? E a aula síncrona, ela é com duração de 1 hora. Eu coloquei a partir das 10 às 11, porque sábado, né, pode ter, quem não trabalha no sábado, pode ter direito a dormir um pouquinho mais. Quem trabalha, talvez consiga se organizar melhor, para não ficar tão cedinho, 7 horas da manhã, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para apresentar aqui um PowerPointzinho sobre essas regras da nossa disciplina. Vamos lá, permitir. Acredito que vocês consigam ver o PowerPoint, né? Mas não é esse aqui ainda não. Deixa eu ignorar, deixa eu parar de compartilhar.
fechar e pegar o outro. É esse aqui mesmo. Com regras gerais. De novo. Uma tela inteira. Tá, eu vou pedir para alguém que está aí para abrir o áudio e falar para mim se está vendo o PowerPoint, por favor. Sim, professor. Tá vendo, né? Tá ótimo, então. Obrigado. Bom, aqui nós temos a nossa apresentação da nossa disciplina, que é Mediação e Arbitragem, comigo, professor Luiz Adriano Pinheiro Santos, tá? Para o nosso semestrinho 2021.2. Nosso último semestre, ao que tudo indica, nessa modalidade virtual. Com fé em Deus, no próximo nós estaremos presencialmente na Unemat, né? Assim nós esperamos e cremos. Quanto a mim, meu currículo lá está disponível lá para que vocês possam olhar, se tiverem interesse, né, ou curiosidade. Geralmente, eu gosto de ir no Lattes para ver quando eu vou fazer seletivo, alguma coisa assim, para saber com quem que eu estou trabalhando, né, com quem que eu estou lidando. Então, o Lattes, ele é bem interessante, tá? Endereço, telefone de contato, e-mail. Podem mandar sempre e-mail se precisarem, tá? Sem problema nenhum. Credenciais, eu não vou ficar lendo credenciais, não. Tem algumas coisas que são interessantes. Eu sou filho da Unemat, né? Assim que eu formei na Unemat, eu já comecei a ministrar, especializado em Direito Civil e Processo Civil, faço mestrado em Direito Empresarial em Buenos Aires, na UCES. Faço parte do Conselho de Redação da Revista de Direito Empresarial, que é uma revista da editora Irota de Buenos Aires também. Já escrevi vários artigos para essa revista, para a revista Doutrina Jurídica, que também é uma revista portenha. Tem um livro, Direito Constitucional Cidadão meu, que eu publiquei no ano passado, quando eu lecionava Direito Constitucional, que é um livro bastante interessante, que aborda essa questão do direito constitucional sob um aspecto cidadão, né, uma análise contemporânea. Foi publicado ano passado. E também tem diversos artigos aí sobre, principalmente voltado para a área empresarial, né, fintechs, blockchains, tem um outro que foi publicado pela Irota também, sobre compliance, enfim. Agora eu escrevi bastante sobre a quarentena também, publiquei na revista de Doutrina Jurídica. Também trabalho como assessor jurídico do município e aqui no meu escritório, tá? Regras gerais para nossa aula, pessoal. O que a gente vai seguir aí como caminho, né? Como estrada para nós trilharmos esse nosso tempo juntos, tá? E aí você já pode ver que eu coloquei um desenho de plano de fundo aí, que são 3 indivíduos, 3 sujeitos de direito, né? 3 pessoas. Aparenta serem 3 homens, mas não dá para falar porque esses bichinhos aí, né? Sem sexo, no caso. E eles estão um diante do outro, e um terceiro ali, intermediando, né? Até gesticulando de uma forma diferenciada para os outros 2, dando a entender, então, que há uma negociação, que há uma intervenção de alguém, propositalmente, porque a nossa disciplina vai falar justamente sobre mediação e arbitragem, que é justamente o papel de uma terceira pessoa na solução de conflitos, né, conflitos particulares que são submissos às regras aí, né, ao entendimento, no caso da arbitragem, ou ao auxílio, no caso da mediação, de uma terceira pessoa, tá? Mas vamos lá, então. Nós teremos um encontro síncrono semanal, né, ao vivo, que vai ser uma aula por semana, de 1 hora, tá? Todo sábado de manhã, das 10 às 11 horas da manhã, tá? Nesse encontro síncrono, nós teremos uma chamada, onde o aluno deve abrir a câmera, né, e dar a sua resposta de presença, tá?
as faltas serão computadas e poderão reprovar. Então, aí vocês já podem avisar no grupo depois, né, que faltou a aula síncrona, vai levar 4 faltas. Essas 4 faltas podem reprovar, porque o aluno só pode ter 25% de falta. Se ele faltar mais que isso, ele está reprovado. Inclusive, nós conseguimos ter um controle de quantas vezes ou de quando o aluno ingressou no sistema para olhar a matéria. Então, às vezes, tem aluno que fala assim, professor, eu procurei, mas não achei. A gente consegue ver se ele acessou a matéria ou não pelo SIGA, né? Então, às vezes, tem aluno que fala que não achou e tudo mais, mas, na verdade, nem entrou, deixou para entrar só no dia da prova, aí ou passou sem nem ver que tinha. É muito importante ler o material e assistir pelo menos as videoaulas que eu mandar. Porque é no meio de uma videoaula que a gente fala de algum assunto, que a gente conta alguma coisa, que combina alguma coisa, que avisa de um trabalho, né? Então, é muito, 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 muito importante mesmo que acompanhem a matéria, tá bom? Porque nessa modalidade virtual, a gente fica muito suscetível a ir levando, empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito, dando um jeitinho, esperando um pouco, né? A coisa que já é devagar fica um pouco pior, né? Deixa muito mais cômoda essa possibilidade. Então, né, nesse sentido aí é que eu falo para que tenham bastante cuidado, bastante ponderamento, né? Continuando, então. As nossas aulas síncronas vão acontecer, todas elas, pelo Google Meet, tá? Eu não vou usar Zoom nem outro instrumento, até porque o Meet me permite gravar, né? Para eu poder postar depois. E as aulas assíncronas devem ser acessadas semanalmente para o cômputo de presença, tá? Geralmente eu faço as aulas assíncronas, subo ela no YouTube e depois compartilho no SIGA. Mas eu também posso fazer ela direto lá no SIGA, tá? Bom, quanto à bibliografia utilizada na nossa disciplina. A matéria de mediação, a arbitragem, conciliação também, é uma matéria relativamente nova, abordada nas universidades. Até pouco tempo atrás, pouco se falava em mediação, conciliação e arbitragem. Hoje, esse é um grande campo, né, de atuação, de especialização, de avanço e de fomento também, né? A mediação, a conciliação e a arbitragem, elas são estimuladas, não apenas na academia, mas também dentro do próprio sistema de justiça. Hoje nós temos inúmeros programas de incentivo à conciliação, à mediação, à arbitragem, porque isso coroa aí o sistema multiportas, distribuir a justiça para o maior número de pessoas da forma mais simples possível e mais eficaz. Ou seja, garantindo o cumprimento da prestação jurisdicional do Estado em atender a demanda da população de forma eficaz, né? De forma a conseguir, a garantir que, de fato, essa pessoa que gritou, né, que socorreu-se do Estado juiz para ter uma resposta, que ela não saia, como acontece muito, né? Depois de 5 anos, sem uma resposta, depois de 6 anos, com um arquivamento, depois de 7 anos, com uma execução frustrada. E o sistema multiportas e a utilização desses mecanismos, eles permitem que o nível de êxito das demandas seja muito mais elevado, considerando todos os princípios que são utilizados e os meios que são utilizados nesse processo de mediação e de arbitragem e também de conciliação, tá? Então, a nossa bibliografia, ela não é tão atualizada, a bibliografia básica. Mas eu trago para vocês uma bibliografia atualizada, que é uma bibliografia recente, tá? Então, a nossa bibliografia básica, ela está disponível lá no meu plano de ensino. Você pode abrir aí no SIGA, baixar o plano de ensino. No plano de ensino vai ter o que nós vamos abordar em cada aula, vai ter também a data de cada prova, e aí você já consegue saber o que vai ter em cada prova, porque é só olhar da data da prova para trás, né?
você sabe que até que conteúdo vai cair na avaliação. Ali já tem datas de avaliações, data de trabalho e também a bibliografia básica. Mas, além da básica, eu gosto muito dessa bibliografia que vocês estão vendo aí na tela, que é a bibliografia complementar. Começando aí, né, pelo curso de arbitragem do Francisco José Carrali, que é esse livro primeiro aí que vocês estão vendo e que está aqui na minha mão também, que é um livro excelente, um livro maravilhoso, que eu gosto muito de usar, tá? Então, o livro do Carrali é um dos principais, na verdade é o principal que eu utilizo, tá? É o Carrali. Além do Carrali, eu também uso Humberto Dalla Bernardina, de Pinho, e também do Marcelo Mazzola, que é esse azul aqui, tá? Esse livro também é excelente, é um livro novo. Esse aqui, eu comprei ele o ano passado, então a tiragem é de 2019, né? Esse aqui, esse outro é a utilização, esse aqui é 2020, esse aqui é da Revista dos Tribunais, para ver qual que é a tiragem dele. Mas ele é 2020, salvo engano. Isso mesmo. E, além desses dois, que são ótimos, excelentes, ainda tem esse menorzinho aqui, tá? Que é a Teoria e Prática de Formação do Mediador. Esse aqui é só sobre mediação, tá? O do Francisco Carrali, ele aborda mais a arbitragem. Esse aqui, só mediação, da Cecília. E esse aqui, mediação e arbitragem. Então, tem um de cada e um com dois. E nós vamos utilizar esses livros como principal fonte da nossa matéria, da nossa disciplina. Professor, eu tenho que comprar livro para nossa aula? Não, senhor, você não precisa comprar. Eu sugiro, eu dou o nome dos livros que eu estou utilizando, porque às vezes você, assim como eu, gosta de investir, né, no livro, para você ter na sua biblioteca. Mas você não é obrigado a comprar, até porque todo material que eu vou usar, eu falo, fica gravado em vídeo, e eu também mando algumas coisas em PDF ou em PowerPoint. Então, de tudo que eu for falar, vocês vão ter material, tá? Não precisa preocupar que se você não tiver o livro, você não vai fazer prova ou não vai aprender, né? Eu não costumo lançar só o tema para você pesquisar, eu já dou também o material, tá? Então, não se preocupe quanto a comprar livro. Mas se quiser, esses livros não estão caros, tá? Eu comprei esses, foi na Amazon. Eles não foram caros, não. Acho que todos eles não deu R$300, R$250. Então, assim, né, por ser livro de direito, até que não tá tão caro. Avaliações, pessoal. Serão realizadas 3 avaliações, cada uma com peso 10, tá? Quais são as avaliações? Primeiro, uma avaliação objetiva com questões no SIGA A para você responder. Geralmente funciona assim. Dia da avaliação não tem aula, é só avaliação. Você vai entrar no sistema e vai fazer a avaliação. Lá no sistema vai estar o questionário com 10, 15 perguntas para você responder e você vai ter até 5 tentativas para responder essas questões. Cada tentativa, se eu não me engano, é de 1 hora ou de 2 horas, mas na hora que você for fazer vai aparecer a quantidade de tempo que você tem, tá? Então você vai começar a responder essas questões, são todas objetivas, e você vai tirar uma nota que ao final vai ser informada para você. Ah, tirei 5, por exemplo. Pode fazer de novo? Pode, você tem até 5 tentativas. Ah, já tentei a 5, não ficou bom. Infelizmente, nesse caso, o sistema vai computar a sua maior nota. Então, se você faz a avaliação, tira 8, decide fazer de novo para ver se consegue um 10 e tira 5, o que vai valer vai ser a sua nota 8, a maior, né? A maior utilizada, tá? E, geralmente, eu deixo a avaliação aberta para ser respondida por 48 horas, tá? Por 2 dias. Depois disso, ela fecha, tá? Então, a primeira vai ser objetiva, a segunda vai ser um artigo sobre modalidade de mini resumo, tá? Eu vou mandar o tema para vocês pesquisarem ou para vocês escolherem sobre o que pesquisarem. Vou mandar o modelo que eu quero que vocês utilizem e as diretrizes, por exemplo, são tantas linhas, sobre tal tema, é para fazer analítico, é para fazer narrativo, vou explicar certinho o que eu quero, tá? E, por fim, uma outra prova de questões objetivas, tá? Geralmente, essas questões objetivas funcionam assim, a gente alimenta o sistema
bota lá umas 30 perguntas. Aí, toda vez que você for fazer, o sistema embaralha e sorteia. Tá? Então, geralmente, não é a mesma pergunta que cai para você fazer quando você repete a prova, tá? Bom, essas são as principais informações, né? Que todos nós tenhamos um ótimo semestre, um semestre abençoado, tranquilo, né? Eu vou estar à disposição dos senhores para tirar quaisquer dúvidas que tenham, né? Para poder ajudá-los, auxiliá-los, enfim. Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu dar um break na gravação, que daí eu começo outra gravação para ficar um pouco menos pesado. Interromper.